Apocalipse 2, a partir do verso 1. Quem achou diz amém. Diz assim então, palavra do Senhor, Apocalipse 2, a partir do verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Vou ler de novo o verso 4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós sabemos que há um recado também aos nossos corações, aqui no século 21, através dessa carta escrita lá no primeiro século. Fala conosco. Nós abrimos o coração para ouvir a sua voz e aplicar isso na nossa vida pessoal. Peço, Senhor, a bênção que o Espírito Santo pode dar a cada mente, destravando, tirando a confusão, nos esclarecendo, iluminando-nos, para que de fato, Senhor, a nossa vida possa ser lapidada, transformada, melhorada, a partir da Tua palavra. Damos liberdade ao Teu agir em nós. Pedimos essas bênçãos, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Geralmente eu gosto de fazer algumas perguntas para que nós venhamos iniciar as reflexões refletindo de fato. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é: o que alguém que diz que te ama precisa fazer para que demonstre que, de fato, ainda te ama, mesmo depois que, quem sabe, o tempo passou? Ou seja, como você se sente de fato amado por alguém que diz que te ama? Vamos pensar de uma maneira um pouco mais direta. Cadê os casados? Diz amém, os casados estão aqui. Glória a Deus. Amém, os casados? Você é feliz por ser casado, meu irmão e minha irmã? Amém? Você está do lado da esposa? Dá uma piscadinha para ela aí. Aproveita. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você continua romântico? Depois de tanto tempo que passou? Mulher, você continua romântica, apaixonada? O olho brilha quando você vê, depois de 10, 15, 20, 30 anos, esse maridão chegando? Vamos falar da nossa área profissional. Você, na sua profissão ou na empresa que você trabalha há anos, você tem a mesma dedicação, intensidade, como você tinha lá no primeiro ano? Você lembra? Patrão, vou precisar que você fique 1 hora a mais hoje. Deixa comigo, estamos juntos. Primeiro ano era assim. E depois de 5, 10 anos? E da nossa vida com Deus? Quando nós falamos da nossa paixão pelo Senhor, a sua dedicação, o seu amor pelo Senhor, está sendo demonstrado da mesma intensidade que era lá no início? Sabe quando
Você aceitou Jesus? Você não tinha carro, mas se preciso, você atravessava a cidade na chuva para não perder um culto. Você lembra quando tinha um convite de uma vigília, onde passava a noite em oração e teu coração ardia porque você queria estar lá? Você amava ouvir louvores e cantar louvores? Você lembra as campanhas que você fazia de maratonar a Bíblia e ler a palavra de Deus? E parecia que as letras saltavam aos olhos e o coração ardia? E aí? Depois de 5, 10, 20 anos. Essa carta que nós vamos refletir, ela nos leva a pensar sobre isso. Você sabe que o Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. E o apóstolo João, quando ele escreve, ele estava numa condição de prisioneiro numa ilha. A ilha de Patmos era um lugar onde eles colocavam lá os prisioneiros para morrer mesmo. Nós estamos falando década mais ou menos de 80 depois de Cristo, e tem esse imperador, o Domiciano, que vai fazer isso com o apóstolo João. O apóstolo João era aquele que foi mais longe, né, dos anos de vida de todos os apóstolos do Senhor. A essa altura, ele já era o único. Não tinha mais os outros, não tinha mais o Mateus, não tinha mais o Bartolomeu, não tinha mais o Tomé, não tinha mais o Judas Tadeu, não tinha ninguém mais dos apóstolos. Ele era o único. E agora ele está preso numa ilha por servir ao Senhor. E a Bíblia vai nos dizer, e é lindo o Apocalipse por causa disso, o Senhor aparece para ele, se revela para ele e começa a conversar com ele. E como alguns até hoje, né, parece um receio do Apocalipse, você pode, claro, pelo teatro, pela mídia, pelas músicas, quando fala Apocalipse, meu Deus, é o fim do mundo, e muitos corações ficam apertados. Mas a proposta desse livro chegar até nós hoje, depois de 2000 anos, não é assustar ninguém, pelo contrário. Quando você lê Apocalipse pela percepção correta, o teu coração se enche de alegria e esperança. Por quê? Porque você tem certeza absoluta de que o Senhor, Ele reina, Ele governa, e no final, para aqueles que estão nele, vai dar tudo certo. Então, quando você lê Apocalipse, e as simbologias do Apocalipse, não é para você se assustar, para você ficar confortado, animado, sabendo que quem está em Deus vai se dar bem no final. Quando nós olhamos para essa realidade, então nós vamos ver que ali o Senhor se revela para o apóstolo João, e também, de uma maneira muito específica, no capítulo 2 e no capítulo 3, vai destinar algumas cartas para as igrejas. Essas igrejas eram igrejas da Ásia Menor, onde hoje é a atual Turquia, e são palavras muito bem direcionadas que alguns teólogos interpretam que era como se fosse uma profecia, onde Deus estaria falando de cada período da história da humanidade, onde a igreja se encontraria. Mas eu não gosto muito, não tenho muita afinidade por essa interpretação. A minha interpretação é que sim, era uma mensagem para as igrejas daquele momento, e também era para toda a igreja universal, uma mensagem para todos nós, inclusive nós aqui no século 21, podemos aprender com cada uma dessas igrejas, das mensagens que foi revelada para essa igreja. E a que nós lemos aqui é para a igreja de Éfeso. Interessante que as cartas, né, vai de uma maneira muito clara, sempre vinha com uma apresentação do Senhor, depois tem ali um elogio, um confronto e uma promessa, sempre assim. O Senhor se manifesta se apresentando, e se você pegar, por exemplo, aqui, né, o texto diz assim, olha, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e entre os 7 candelabros de ouro. Ou seja, está falando das 7 igrejas e um Deus que tem todas elas na palma da sua mão, tem esse cuidado por ela. Deus se apresenta assim para a igreja de Éfeso. E daí, claro, começa alguns elogios, né? Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança, e é lindo quando nós observamos tudo que está sendo falado para a igreja de Éfeso. Essa cidade, a gente precisa ter uma observação sobre ela, porque não é qualquer cidade da Ásia Menor. A cidade de Éfeso, nessa época, 2000 anos atrás, era a maior cidade e a capital da Ásia Menor.
E ali tinha uma igreja muito forte, imagine só, uma igreja onde nada menos que o apóstolo Paulo passou 2 anos, pelo menos 2 anos, ensinando e discipulando os cristãos da cidade de Éfeso. Imagine isso. O texto da Bíblia também vai nos dizer que ali aconteceu grandes manifestações em prol do poder de Deus. Se você pegar o texto lá de Atos 19, você vai ver que o evangelho mexeu com aquela cidade. Em Atos 19 vai dizer que as pessoas que eram feiticeiras, mexiam com o ocultismo, começaram a queimar os seus livros, se render ao Senhor, mas também vai nos revelar que é uma cidade muito idólatra. Tinha ali o maior, talvez, templo de toda a Ásia Menor, que era o templo a Ártemis, a famosa Diana dos Efésios. Essa Diana dos Efésios era a principal divindade da cidade, e a Bíblia vai nos dizer que tinha um camarada lá chamado Demétrio, quando observou que Paulo estava muito influente na cidade, muitas pessoas estavam abandonando o paganismo, se convertendo a Cristo, esse Demétrio começa a inflamar as pessoas, principalmente quem trabalhava para ganhar dinheiro em cima da idolatria, quem fazia estátuas daquela deusa e tal. O texto vai nos dizer que a coisa ficou tensa um certo dia, onde as pessoas começaram, então, a vir, se juntaram no teatro lá, um teatro que é mais ou menos para 30 mil pessoas, e essa cidade aqui, na época, tinha 250 mil pessoas, e eles começam a gritar, Diana dos Efésios, Diana dos Efésios. 2 horas eles ficam gritando. E Paulo, que queria lá acalmar o ânimo do povo, é repreendido pelos outros, dizendo, não, senão eles vão te matar. E ele não vai. Mas, enfim, a igreja de Cristo crescia de uma maneira sólida naquela cidade. Paulo foi pastor, depois os historiadores vão dizer que Timóteo foi pastor naquela cidade, e depois nada menos que o próprio apóstolo João, ele foi também pastor daquela cidade. Você imagine isso, uma igreja sólida, uma igreja bem enraizada nas suas doutrinas, uma igreja que segue o fluxo e sabe o que quer, sabe para onde deve ir. Tanto que, se você observa os elogios que o Senhor vai dar para essa igreja, é muito interessante. E claro, para todos nós é um incentivo daquilo que nós precisamos continuar fazendo. Olha só, Deus, ele é aquele que, o texto diz assim, conheço as tuas obras, né? E aqui já, para nós, eu acho que é um alerta, porque é um Deus que não conhece discursos apenas. É um Deus que conhece as obras. E daí começam os elogios para a cidade de Éfeso. Olha, essa igreja é uma igreja trabalhadora, é uma igreja perseverante, é uma igreja que não tolera homens malignos, bastante elogio. Vai dizer também que é uma igreja que, na sua doutrina, tem discernimento, porque olha o comportamento daquele que diz que é pastor, apóstolo, e não tem nada a ver com Jesus, ele já expulsa aquele povo, não tem espaço para esse tipo de gente, os falsos apóstolos, os falsos mestres, e a gente sabe que na carta que Paulo vai escrever a Timóteo, de fato, Paulo está dizendo, cuida que tem gente aí querendo se filtrar, mas eles não foram na conversa daquele povo, porque era uma igreja que conhecia bem a doutrina. E tem mais, vai dizer que essa igreja suportava o sofrimento, e não um sofrimento banal, sofrimento por causa do nome de Cristo. Olha quanto elogio. Só que daí vem essa crítica, no verso 4 que nós repetimos, contra você, porém, eu tenho isso. Você abandonou o primeiro amor. Poxa, mas uma igreja que tem tudo isso, uma igreja que está trabalhando, uma igreja que é sólida na sua doutrina, um negocinho de primeiro amor não faz tanta diferença. Será? Será? O verso 5 vai dizer assim, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não, presta atenção nisso, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Ou seja, o destaque da igreja não mais aconteceria. Aquela igreja, em outras palavras, deixaria de existir se não se arrependesse e voltasse ao primeiro amor. Isso me choca e, ao mesmo tempo, me incentiva. Me choca porque o Senhor não quer, presta atenção nisso, o Senhor não quer uma igreja que segue regras por seguir. O Senhor não quer uma igreja
que conheça a palavra, conheça as doutrinas por conhecer. Tudo isso precisa ser impulsionado por algo maior, o amor ao Senhor, essa chama que arde na nossa alma. Por isso, eu quero rapidamente refletir sobre esse tema aqui, de volta ao primeiro amor. Eu quero que você entenda de uma maneira coletiva, olhando para a nossa realidade de todos nós juntos aqui, mas também na sua vida pessoal. Nós precisamos olhar para o espelho da palavra e aprender com isso aqui. Será que, de fato, na nossa prática de vida, no dia a dia, nós não temos abandonado esse primeiro amor ao Senhor? Às vezes, nós corremos o risco, eu falo como alguém que sempre esteve na igreja, vocês me conhecem, filho de pastor, neto de pastor, todos nós corremos um risco de entrar naquele aspecto mecânico, que vai se acostumando com a vida litúrgica, a vida sagrada, vai se acostumando com aquilo que é praticado, mas a chama já não arde tanto. E nos detalhes se percebe isso. Precisamos ter esse cuidado. Como eu disse, Deus é aquele que repreende quando não há o primeiro amor, a chama do primeiro amor. E o nosso adversário, ele é tão sutil, que muitas vezes ele quer atrelar essa chama do primeiro amor com imaturidade. Às vezes, um crente mais maduro, entre aspas, 20, 30 anos de igreja, vai olhar para aquele que está no primeiro ano, que ele chora, que ele levanta a mão, que ele canta, que ele passa horas de oração. O crente que se diz maduro olha para ele e diz: isso vai passar, vai amadurecer. Escute, isso não apenas é antibíblico, como satânico. Porque a proposta de Deus para cada um de nós é que cada vez a entrega seja maior, que cada experiência nos faça se apaixonar ainda mais pelo Senhor, pela sua obra, e que de fato nós venhamos viver esse amadurecimento constante em amor. É claro, pode sim ser que a gente vai deixar coisas de menino, mas a chama do amor, ela precisa e deve sempre crescer. Vocês me entendem? Amém? Quando nós olhamos para a palavra, o texto vai dizer, né, e me chama a atenção isso, vocês abandonaram o seu primeiro amor. Como que acontece, será, esse abandono do primeiro amor? Porque ninguém acorda dizendo assim: hoje eu quero amar Deus menos do que eu amava ontem. Ninguém acorda dizendo assim: esse ano é o ano que eu vou dar uma desviadinha. Não é assim. Como que acontece isso? É bem provável que não vai ser intencional. Mas acontece porque outras coisas vão ocupando a primazia do nosso coração. Interessante que ao mesmo tempo que Jesus aqui ele está dando o diagnóstico, está acontecendo algo grave. Vocês fizeram muita coisa certa, mas o essencial vocês estão perdendo, então já vem uma orientação junto. E presta atenção, porque essa orientação para todos nós é maravilhosa. Lembra-se de onde caiu. Opa, eu preciso lembrar. Então eu preciso observar a minha vida. Quando que foi que eu parei de sentir a presença do Senhor? Quando que foi que eu parei de falar em línguas? Quando que foi que eu não considerei mais a importância da palavra de Deus e parei de ler todo dia e me alimentar? Quando que foi que eu parei de acordar de madrugada para ler as Escrituras Sagradas? Lembra-se? Lembra do que? De onde você caiu. Identifica onde errou. Quinta-feira eu pregava sobre o filho pródigo, e aquele jovem que sai de casa, né, desonra o pai, e vai viver uma porcaria de vida. É interessante, porque ele só consegue consertar o erro e a lambança que ele fez, porque lá no meio dos porcos ele se lembrou: na casa do meu pai, o menor dos empregados vive muito melhor do que eu.
Então ele tem aí a habilidade para planejar uma restauração. Eu vou voltar para a casa do meu pai, vou me humilhar, vou pedir perdão. Nem que eu seja um escravo, mas eu quero estar ao lado do meu pai. E ele vai e faz isso. Então nós precisamos nos lembrar aonde foi que a gente perdeu. Aonde foi que o coração parou de bater pelo Senhor? Aonde foi que eu parei de querer dizimar na casa do Senhor para ver a obra crescendo? Aonde foi que eu parei de vir na escola dominical ou no culto de ensino e o conhecimento das Sagradas Escrituras não mais mexeu com o meu coração? Aonde foi? Cada um de nós precisa hoje fazer essa reflexão aqui, porque a voz do Senhor nos ordena. Lembra-se, depois que você se lembrar, se arrependa. Olha só. Lembra-se de onde caiu e se arrepende. Não tem como se arrepender se esse erro não latejar na minha alma e eu identificar ele e dizer, de fato, foi aqui que eu errei, aqui que eu vacilei, aqui que eu me perdi, eu preciso fazer alguma coisa. E o que é esse alguma coisa? A própria proposta do Senhor é, volte a praticar as obras que praticava. Então, quando nós olhamos esse contexto, Jesus está sendo bem direto. Legal, a igreja está funcionando como um reloginho. Os congressos estão rolando bem, os departamentos estão funcionando bem, todo domingo você está vindo batendo cartão na igreja, legal. Mas tenho contra vocês, que vocês abandonaram o primeiro amor. Todos nós precisamos lutar contra essa religiosidade barata e essa vida religiosa mecânica que tenta nos aprisionar e nos limitar de viver o potencial em Deus. Porque deixa eu falar algo muito sério e sincero. Quando o coração não bate pelo Senhor, tudo apenas se torna rotina. E eu começo, inclusive, trazer isso para a minha espiritualidade. Só que isso cansa. Porque daí não tem a novidade de vida que o Espírito Santo pode gerar. Porque só gera aonde o fogo está pegando. Não tem mais aquela fonte de água viva fluindo. Se tornou apenas uma vida quase que social. E vamos falar da nossa realidade. Vira o clube da Assembleia de Deus. Mas não é essa a proposta de Deus para a nossa vida. É que nós venhamos voltar ao primeiro amor. E começa colocando de fato isso como a prioridade essencial da nossa vida. Quando nós vamos ver, a proposta de Jesus sempre foi essa. Em Mateus 13, versos 44 a 46, Jesus vai dizer assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Olha só, prioridade. Deus está dizendo assim, o reino de Deus é assim. Você precisa estar disposto a abrir mão de tudo para ganhar o reino de Deus. E a continuação é: o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, ele vai e vende tudo para adquirir aquela pérola. Então aqui está a resposta muito clara e objetiva. Por que o primeiro amor esfria nos corações da igreja? Substituição, inversão de prioridades, outras coisas assumem o trono da vida. E de repente eu estou muito mais preocupado com a minha reputação entre os amigos, colegas do trabalho, estou muito mais preocupado com a minha vida financeira, com a minha vida profissional, com outras áreas da minha vida, do que de fato estar vivendo para o reino de Deus e fazendo com que todas essas outras coisas venham ser complementadas a partir do foco maior, que é o reino de Deus. Precisamos ter prioridades. Interessante, quando Jesus está dizendo, volte então, a praticar as obras que praticava, não está falando de uma cronologia, no começo, quando eu me converti, eu fazia isso, mas está falando daquilo que está na alma, o primeiro amor, as prioridades. Como que está o teu amor pelo Senhor? Deixa eu falar algo muito simples e direto, que a palavra de Deus sempre vai nos mostrar. Presta atenção nisso. Eu sei que você procura conhecer muito da Bíblia. Eu também. Eu amo a palavra de Deus, quero sempre conhecer mais. Porém, se espera que
a gente venha identificar o que é o essencial e venhamos obedecer e viver e praticar o essencial. E desde sempre, desde a formação da nação de Israel, Deus vai dizer assim, lá em Deuteronômio 6, ouve, ó Israel, há um só Deus, ame-o de todo o seu coração, de toda a sua alma, força e entendimento. Ponto. Lá na frente vão perguntar para Jesus, Mateus 22, a partir do 36, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E daí, de novo, Jesus vai dizer, amarás o Senhor teu Deus, de toda a tua força, alma e entendimento. Isso é o básico da vida. E se você for lá em Deuteronômio 6, você vai ver também que isso é o básico que os pais precisam ensinar os filhos. Há 3 domingos atrás eu pregava na manhã aqui sobre isso. O maior mandamento, amar ao Senhor e fazer com que aqueles que Deus me confiou, ame o Senhor. Agora, pega a sua agenda do dia a dia, a tua agenda do mês, os teus objetivos mensais, semestrais, anuais, pega os seus objetivos, estão atrelados ao amor ao Senhor? Pega a agenda dos seus filhos, aquilo que você está ensinando para eles. Isso está como prioridade? Porque é legal, pai, legal, mãe. Bota o menino fazer inglês, bota a menina fazer informática, bota fazer um esporte, tudo é muito bom. Mas tem algo que é prioritário. É o amor ao Senhor. Isso para a nossa vida e para a vida dos nossos filhos. Vocês me entendem? Amém? Precisamos falar mais sobre isso. Porque muitas vezes vivemos vidas medíocres espiritualmente, não conseguimos despontar em Deus, não conseguimos ser instrumento poderoso do Espírito Santo, não vemos milagres, não vemos transformações aonde Deus nos plantou, justamente pelo fato de que nós estamos negligenciando o essencial, o amor ao Senhor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 16, verso 22, ele vai dizer assim, se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. É muito forte isso. Lá em Efésios 6, 24, o próprio Paulo vai dizer, a graça seja com todos aqueles que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Olha esses versículos. E claro, o texto clássico onde o próprio Jesus, ele vai pegar as coisas mais importantes da vida de uma pessoa e vai dizer assim, Mateus 10, 37, quem amar o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. É por isso que nós vamos ver a reprovação daquele jovem rico. Tinha muitas posses, seguia os mandamentos da lei. Não matarás, não darás falso testemunho. Ele cumpria a lei, mas ele não conseguia amar Jesus acima do que ele amava os seus bens e foi reprovado. Mas a gente tem um exemplo muito positivo que é o próprio apóstolo Paulo, reconhecido entre os fariseus, alguém que tinha poder que era lhe conferido pelo farisaísmo intenso que ele seguia, mas ele vai dizer, eu estou abrindo mão de tudo para ganhar o meu Jesus. Ele vai dizer, eu considero tudo como esterco para ter o meu Cristo. É por isso que ele não tem medo de dizer, inclusive sobre as reputações, fui crucificado com Cristo, portanto não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Essa precisa ser a nossa vida e esse é o chamado do Senhor, para que nós venhamos voltar ao primeiro amor. Pastor Lediel, como que é isso? Porque eu amo o Senhor, hoje mesmo aqui eu levantei a mão, eu cantei, que eu me rendo, que Ele é tudo para mim. Estamos num culto missionário. E se você olhar os textos da Bíblia, você vai encontrar de uma maneira muito clara e objetiva que o Senhor nunca pediu frases, nunca pediu músicas. Pode ter, mas o Senhor nunca pediu danças, nunca pediu que a gente ficasse cantando o que o ama. Que bom que tem, mas de duas maneiras,
bem direto, o Senhor Jesus disse: é dessa forma que vocês provam que me amam. Primeiro, e aqui eu caminho para o final para a gente encerrar essa reflexão. Como que eu provo que eu amo ao Senhor? É cantando, é memorizando o texto bíblico? Ou é aqui nos cultos de domingo levantando a mão? João 14,15, Jesus vai dizer assim: se vocês me amam, obedeçam os meus ensinamentos. E daí o próprio João, lá na sua primeira carta, capítulo 5, verso 3, ele vai dizer assim: porque nisto consiste o amor ao Senhor, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Isso precisa latejar na nossa alma. Eu preciso escolher obedecer ao Senhor. Então, que no dia a dia nós venhamos de fato permitir que esse amor ao Senhor esteja no meu coração, a ponto de não mentir, não adulterar, não trapacear, ajudar o necessitado, estender a mão para o aflito, obediência ao Senhor. E junto com essa, o Senhor vai dizer: apacenta os meus cordeiros. Quando o Pedro é restaurado, lá na beira do mar da Galileia, por 3 vezes você vai ver Jesus perguntando para Pedro, que era muito bom no discurso, porque Pedro dizia: ó, pode todos esses aí, os 11, te abandonar, eu não, estou contigo até o fim. E você sabe que ele vai negar 3 vezes, quando Jesus foi crucificado. 3 vezes ele nega. Depois Jesus vai e o restaura. Tu me amas, Pedro? Ah, Jesus, eu te amo. Tu me amas? Eu te amo. Tu me amas, tu sabes todas as coisas, Senhor. Mas sempre depois que Pedro está afirmando: eu te amo, Jesus está dizendo assim: então apacenta as minhas ovelhas. Fica muito claro que o verdadeiro amor não se limita a um suposto sentimento que a gente diz, né? Não. O verdadeiro amor, ele brota na sua alma, ele cria raízes no seu ser, a ponto que as suas mãos não conseguem ficar paradas. Esse amor faz com que a gente estenda a mão para ajudar, para abençoar, para socorrer. Esse amor faz com que os meus pés se mexam na direção de quem precisa ouvir uma boa nova de vida, de paz, de alegria. Faz com que a minha mente, ela pense coisas que geram vida e não geram morte. Faz com que as palavras que saiam dos meus lábios sejam palavras que edificam, que abençoam, que neutralizam o mal. Faz com que os meus olhos sejam puros e emanem luz e esperança. Esse é o amor que Deus deseja que cada um de nós venhamos viver. E na prática da vida, praticar tudo aquilo que Jesus fez. É esse engajamento com o que Deus ama, com o que Deus de fato nos comissionou para fazer. É por isso que nesse culto missionário nós precisamos parar para refletir sobre o nosso amor pelo Senhor. Eu sei que essa palavra talvez choca, mas todos nós precisamos voltar a esse primeiro amor, para que essa paixão desperte todo o potencial que há em nós, porque senão os números dos evangélicos no Brasil vão continuar aumentando, mas as transformações necessárias não acontecem. Por quê? Está faltando o primeiro amor. E daí o texto vai finalizar assim, nessa carta, verso 7, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem a promessa: ao vencedor eu darei o direito de comer da árvore da vida, a vida eterna, que está no paraíso de Deus. Quem vai hoje para a região da Turquia, vai passar em Éfeso.
E vai ver em Éfeso apenas ruínas. A igreja de Éfeso não sobreviveu até os nossos dias. Quando aconteceu a expansão muçulmana, acabou a igreja de Éfeso. A igreja do Senhor cresceu, chegou, invadiu toda a Europa, chegou aqui nas Américas, estamos nós aqui. Mas o Espírito continua dizendo: arrependa-se, volte às práticas, deixa que esse primeiro amor, de novo, lateje na sua alma e enche o seu coração. Aquela pergunta inicial que eu fiz, o que alguém precisa fazer para de fato mostrar que te ama, é a pergunta que Deus faz para nós. O que você está fazendo que comprova de fato que essa chama está acesa, latente? E mais uma vez, o Senhor nos convoca a vivermos uma vida intensa, apaixonada, aonde Ele é a prioridade. E por Ele, eu abro mão da minha reputação, eu abro mão dos meus sonhos egoístas, eu abro mão de tudo aquilo que o mundo possa propor para mim, tentando me desviar. Por quê? Porque eu já entendi que tudo aquilo que procura ocupar o lugar de Deus na minha vida, no final me destrói. O filho pródigo que eu mencionei, quinta passada eu falei sobre isso. Ele não sai de casa para alimentar porco. Ele sai de casa com convicção que ele se daria bem. Mas não há lugar que possa preencher a nossa alma longe do amor do Pai. Pastor, e o filho mais velho? Aquele que, podemos dizer assim, se compara a um religioso. Seguia as regras da casa, mas não se via como filho. Ele mesmo diz: sou teu escravo, porque não desfrutava do amor do Pai. Que nós possamos olhar para a nossa vida. Não sei quantos anos você tem de idade, não sei quantos anos você tem de fé, mas eu posso te garantir, aquilo que você viveu com Deus na sua melhor fase espiritual está infinitamente aquém do que você ainda pode viver, se permitir que essa chama do amor seja acesa no teu coração e a sua alma inflamada nele. Vamos se colocar em pé para nós orarmos? Que o Espírito Santo fale conosco como falou com essa igreja, e que nós venhamos seguir o caminho do arrependimento e das práticas que glorificam o nome do Senhor. Ei, quando o amor de Deus, ele de fato está intenso na nossa alma, e nós amamos o Senhor, esse desejo de vingança cai por terra. Esse desejo imoral cai por terra. Quando o amor ao Senhor de fato é a prioridade, esse interesse egoísta cai por terra. Aquilo que para o mundo parece valer ouro, nós sabemos, não passa de escória reluzente, porque o melhor da vida é o nosso Deus. Daí, as dificuldades momentâneas desse mundo não conseguem desanimar, enfraquecer, comprometer a sua fé. Você está na rocha inabalável.